Bom, então hoje a gente vai falar sobre essa questão da segurança do ozônio. Até estava agora falando com uma pessoa que está com problema aí do ozônio e queria tirar umas dúvidas tal em relação à segurança mesmo do ozônio. Então essa semana é para a gente, né, aprender coisas e saber que existe um universo para se aprender e que ter autonomia faz com que você se sinta mais seguro. O que eu ia perguntar para vocês agora, se vocês não quiserem aparecer, vocês podem escrever aqui. Eu queria perguntar para vocês o que vocês acham que é, o que é autonomia para vocês? Escreve aqui quem não quiser aparecer. O que você acha que você tem que saber para se sentir independente na hora de usar o ozônio? Qual que é a grande dúvida, assim, que você não consegue linkar uma coisa a outra, ou, eu não não quero falar para não dar gatilho, mas o que vocês acham, assim, o que é autonomia para vocês nessa aplicação do ozônio? Posso falar? Obrigada aí por tudo que vocês falaram. Depois eu corto e começo daqui, tá? Para não... O que eu separei aqui para vocês, né? Bom, a jornada vocês já sabem que eu gosto do ozônio, já sabem da minha vida com o ozônio também. Então, hoje a gente vai falar da segurança do ozônio. Vocês lembram que ontem, que eu estava falando da parte da impressora, que tem a regulamentação lá, o órgão, que é a OSHA, que é responsável lá pelo quanto de ozônio que a impressora gera. E também, como ele é tipo uma CETESB lá dos Estados Unidos, eles também fazem toda essa regulamentação de ozônio no ar, né? Que se pode inalar ou não. E essa norma aqui são para locais onde tem geradores de ozônio, tem principalmente estações de tratamento de água. Todas as estações, é uma norma também que tem, o gerador de ozônio ele fica dentro de uma sala fechado para que se houver algum vazamento, ninguém vai estar lá dentro, né? Também não tem necessidade, porque eles operam sozinhos, tem uma sala de controle, né, onde a pessoa de lá faz mexe no equipamento, tem os medidores de vazamento, então se houver algum vazamento, eles desligam a máquina, e tem ventilação, a ventilação dessas salas ficam embaixo. Então isso é uma coisa legal, assim, por exemplo, em lugares que se faz muita aplicação de ozônio, às vezes, sei lá, se o profissional, para o paciente não é tanto, mas para o profissional que está ali, tipo, 8 horas mexendo com ozônio, querendo ou não, ele vai acabar inalando um pouquinho. Eu já vi, tem gente que não tem a bomba de vácuo, aí abre a janela, essas coisas, tudo que a gente vê por aí. O que a OSHA fala, né, em relação ao uso do ozônio? Aqui, a gente usa a NR15, que é uma norma relacionada a vasos de pressão, tipo tanque de pressão. Dentro do gerador tem pressão nesses grandes. Então, aqui no Brasil, a gente usa a NR15, que está lá, põe dentro dessa norma. E a ventilação ela tem que ser embaixo dessas salas. Então, dependendo do local, assim, penso eu, que se usar muito ozônio, mesmo que seja assim, medicinal tal, tem que ter essa ventilação e ela tem que ser embaixo. Às vezes não adianta você abrir a janela, porque o ozônio ele é mais pesado que o ar, ele é mais denso. Então, ele vai rapidamente ir para o chão. E a ventilação tem que ser sempre no chão, porque se for na janela, ele não vai ficar, ele não vai sair. E o ozônio ele se comporta como nuvens. Ele forma, fica uma nuvinha assim no canto, ele não espalha assim total. Ele, quando você dosa bastante ozônio, isso tem vários estudos, tem a experiência do Vivaldo da Maiozone, que já fez muita desinfecção, então ele fala bastante disso, porque ele já fez desinfecção com ar, com gás, e a hora que entra, você anda para um lado da sala, você não sente ozônio, você vem para outra, você sente, porque ele fica meio que nessas nuvens de ozônio. E o que a OSHA fala é que
o limite melhor é não inalar o ozônio, mas que se você inalar lá um pouco, também você não vai morrer, né? Eu já inalei ozônio pra caramba. Claro, dá uma dor de cabeça, você fica meio, né? Mas morrer, caramba, tem que ser muito assim. Até o Vivaldo conta uma história que ele foi instalar o gerador de ozônio num lugar, era o primeiro gerador, não estava funcionando, ele deu uma cafungada lá, e aí ele começou a passar mal, muito mal no cliente, no primeiro cliente lá que ele ia vender o gerador. Aí eu falei para ele, mas aí, Vivaldo, compraram o gerador? Aí ele, claro que não, né, Lígia? Eu quase morri na frente deles. Eles morreram de medo de comprar esse gerador, não fiz a venda, e a gente deu risada. Porque realmente, né, para quem quando inala é cruel. Mas tem um limite, ó, que é 0,08 ppm, em 8 horas você consegue inalar isso, 15 minutos 0,3, mas ó, aí tem aqui, né, o que fala de curto, médio prazo, e que 0,3, o máximo 15 minutos e não mais que 4 vezes ao dia. Então, se o cara está fazendo uma manutenção, quando vi os técnicos lá da empresa que eu trabalhava para cá, tem todo um procedimento, você desliga o gerador, espera não sei quantas horas para abrir. Então, eu acho que uma das coisas, por exemplo, a Márcia aqui, que não conhece o ozônio, é meio que, né, assustador, assim, porque é um gás que a gente não enxerga, que a gente às vezes não sabe se é muito, se é pouco. É diferente de algo sólido, né, que você está vendo uma dosagem de remédio, tal, que você tem. Eu acho que o que mais, o desafio do uso do ozônio é isso, é para ele ser um gás invisível, né? Então, é importante saber que a gente não vai morrer se der uma inalada nele, mas é importante saber o que fazer se isso acontecer. Então, por conta disso, eu quero recomendar para vocês, eu não sei se a Bianca ou a Tanara, que são mais antigas, né, que me acompanham mais tempo, já sabem dessa aula, que é do Dr. Carlos Nogales, fica no site dele aqui, ó, Ozônio Integrale. Você entra lá, vai em aulas e tá de graça essa aula aqui, que ele fala sobre as intercorrências, o que fazer, porque tem lá o procedimento, né, para tomar vitamina C, levar para um lugar lá fora, e ele explica nessa aula que tá de graça, e eu acho que vocês... Eu vou pôr até aqui, eu tô com ele aqui aberto, ó, eu vou colocar aqui no chat para vocês, as meninas que... E aí eu acho que é interessante, recomendo que vocês vejam essa aula, porque está voltado mais para essa parte da saúde, né? Ops, espera aí que eu me perdi aqui. E uma das formas de destruir o ozônio é através... as mais comuns são essas duas formas. Quando a gente fala da girafona lá, do sistema de ozonização, a torre de contato, onde você ozoniza a água, no topo dela tem um dispositivo atrás, que se você abrir, você vai ver que são esses grãos, né, de carolite. O carolite, ele é o dióxido de manganês, então ele é um catalisador, ele acelera a molécula do ozônio a voltar a ser oxigênio. Então, assim, o carolite, ele é caro, ele é bem caro, é americano isso, não tem aqui. Então, tem só um pouquinho lá de catalisador, porque a quantidade de ozônio não é muita também. Infelizmente, toda a água, todo o ozônio lá, 100% do ozônio que entra na água, nessa torre de ozonização, 10% se torna ozônio, é incorporado na água, é muito pouco. E toda aquela bolha que estoura, ela fica lá naquele espaço entre a tampa do vidro lá e a água. Naquele espaço tem ozônio ali. Então, tem que ser destruído esse ozônio. E aí, isso antes de ser liberado para a atmosfera, passa por esse carolite, que é esse dispositivo ali atrás. Outra forma é na temperatura. Então, quando eu falo que a temperatura é inimiga do ozônio, aqui eu posso dizer que ela é usada para destruir a molécula
antes de ser enviada para a atmosfera. É muito difícil, assim, quando um sistema de injeção, né, de incorporação do gás na água é muito bom, que tem, claro que tem em plantas industriais e tal, 95%, 90% do ozônio gerado vai para a água. Nunca 100%, nunca. Sempre existe algum gás que ele não é incorporado pela água e sobra. Então, sempre haverá um destruidor de ozônio em sistemas, sejam menorzinhos ou maiores, sempre vai ter isso para garantir que você não inale esse ozônio. Você jogou no ar sem tratar, alguém pode inalar. E aí tem uma grande coisa assim, sobre a questão da temperatura. Existe um estudo, que eu até preciso pegar ele, até eu estava falando com o cara hoje, que fala que o ozônio ele aguenta até 250 graus, 3, 4 dias. Tem uma coisa assim muito antiga que fala isso, mas que em nenhum estudo recente mostra que aquilo é verdade. E de toda a experiência que o Vivaldo tem, que eu tenho também, que a gente já conversou muito sobre isso, simplesmente não... Ai, a Roseli levantou a mão. Quer falar, Roseli? Se quiser falar aqui, me avisa, vai falando, pode falar. E só que assim, na prática, isso não é real. A gente sabe que a temperatura de todo o tempo, por exemplo, lá diz que dura, acho que são 4 dias se tiver 200 graus, uma coisa assim. E o Vivaldo, ele trabalha com ozônio em câmeras, então ele fala ali, já a temperatura ambiente, realmente, ele chega a durar 24 horas, assim. Mas qual que é o grande pulo do gato aqui? Tudo depende da quantidade de ozônio. Por exemplo, aqui, quando se usa esse destruidor de ozônio, aqui dentro tem uma serpentina que fica a 400 graus e o gás, quando sai do tanque, ele, ao invés de ser direcionado para a atmosfera, é direcionado para esse equipamento. E nessa serpentina, ela tem uma temperatura muito alta, de 400 graus. Se o gás, sei lá, se o ozônio já é destruído a 100 graus, para que precisa de 400? Mas é que a quantidade de gás é muita, uma massa muito grande de ozônio. Aqui, a gente está falando de algo industrial, né? Então, é maior. Então, tem uma margem, é mais quente, é para realmente garantir. E mesmo assim, às vezes, a molécula do gás não consegue absorver essa temperatura e acaba saindo ainda um pouco. Mas é isso, tudo depende da quantidade de ozônio. Por exemplo, um cliente recentemente que eu atendi, o destruidor de ozônio, ele usava os dois. Quando são equipamentos grandes de ozônio, eles usam o térmico e o carolite. Por que não usa só o térmico? Porque é muita energia, fica muito caro, você tem que, gasta muito com energia. Então, existe esse equilíbrio entre usar com o carolite e com o térmico. E não estava dando conta o destruidor, fedia ozônio ali no cantinho do tanque. Mas o problema não está na capacidade do destruidor, tá? Que o gás não está sendo injetado na água, então está sobrando muito gás e o equipamento não está dando conta. Então, pode ser a maior temperatura, que não é a questão da temperatura, mas assim o volume de ozônio que está passando ali e o equipamento não está dando conta. É por isso que a temperatura é o mais alto possível para conseguir manter isso daí. Mas esse negócio da temperatura eu não consegui assim encontrar estudos que só tem esse único. Se você entrar num site aí, tipo, sei lá, da Filozon, dessas empresas assim, de fabricantes, vai estar lá que o ozônio dura até 4 dias a 200 graus, assim. Mas a gente sabe que na prática não é isso. Tanto que, se a gente falar de água ozonizada, na Declaração de Madrid está dizendo lá que 25% do ozônio dosado vai para a água, que ela, se pegar o livro do bote, lá tem não sei quantas horas que dura a água ozonizada e que na prática não é bem assim.
tudo. Não adianta você olhar um gráfico, olhar uma tabela e não saber como é que foi feito. Se lá na Declaração de Madrid eles conseguiram colocar 25% do ozônio dentro da água, é porque eles usam um tipo de injeção diferente dessa pedrinha porosa aí que é usado na torre de ozonização. Então, assim, não adianta olhar só o resultado e achar que você faz igual. Por isso que você tem que fazer o seu, medir o seu, calcular o seu, porque nunca vai ser igual. Nem os geradores são iguais. Por isso que existe a calibração deles, porque eles geram quantidades diferentes de ozônio. Não significa que toda a descarga elétrica de um vai ser igual no outro. Isso não vai ser. Existe uma diferencinha. Então, não dá. Realmente, o protocolo, o documento, é para dar um norte. Não é para considerar aquilo como a sua prática. Porque cada um faz de um jeito, né? Lígia, Oi? qual a tua opinião em relação à cápsula de ozônio? Então, a cápsula de ozônio, ela tem a parte de vapor, mas ela tem a parte também tipo de névoa, que é mais fria. Tem isso também. Então, o que eles não precisam pôr com... Cadê meu? Eles não precisam colocar com o vapor, o gás. Assim, não mostra muito exatamente o que acontece dentro dela, porque é um segredo do fabricante, né? Tipo, ele não vai abrir isso, mas pode ser, como é fechado isso, ele pode colocar o gás ali, e junto com uma névoa, uma coisa bem mais fria. Eu não sei exatamente o que é, porque não fala, né? Mas, olha, eu lembro que eu estudei, não foi você que me perguntou disso, teve alguém que me perguntou disso, e eu dei uma boa pesquisada. Na verdade, a sauna, ó, então, ó, achei aqui, ó. Na verdade, o que eles usam lá é de 35 a 60 graus. É até 60 graus, não é mais alto do que isso. Então, nesse 35 a 60 é onde ele põe o ozônio. E se a gente for ver, na hidroterapia lá, né, na banheira, também é essa temperatura, é um pouco mais alta. Assim, existe um gráfico, né, que no meu curso lá eu mostrei, tal, que eu vou mostrar para o pessoal da mentoria. Existe toda essa solubilidade, quanto maior é a temperatura da água, menor é o quanto que eu consigo pôr de ozônio. Isso é relacionado, né? E para esse tipo de aplicação, que é na pele e tal, não é muito ozônio. Qualquer coisa que você consiga incorporar vai ajudar. E nessa questão da névoa e da umidificação, na verdade, é a questão da umidade. Tanto que quando a gente vai fazer desinfecção de ambientes com ozônio, o ideal é que tenha uma umidade acima de 45, acho que é. 85, acima de 85. Por quê? Porque o ozônio consegue reagir melhor com a água e ter um maior tempo de meia-vida. O ozônio, só o gás, rapidamente volta a ser oxigênio. E na água, não, ele fica mais tempo. Então, você consegue também manipular melhor quando esse ozônio está junto na água. Eu não sei, vocês já entraram nessa cápsula? É fechado aqui, assim, porque se for só o gás, não vai poder, se não for fechado mesmo, vedado, senão você Não, vai aspirar, né? ela fecha, mas não lacra. Sai Não lacra, pela... né? Não. E sairia, porque o gás ele sai, não tem como. Então, provavelmente, eles usam essa névoa para conseguir não matar o paciente, né? E Sim. assim, deve ser pouco ozônio, porque fica dentro da cápsula essa geração de ozônio também, né? Assim, é uma caixa preta, né? Não dá para saber exatamente. Isso entra na patente do cara que faz a máquina. O que eu vi, tem um site super legal americano aí, porque lá na Califórnia o povo adora umas coisas integrativas aí também, né? E tem uma moça que fez ela fez uma própria barraca, ela ficou dentro da barraca, tipo, aí tem lá o concentrador, é uma coisa assim que
que é interessante, assim, mas ela põe uma toalha, assim, para não, tipo, não cheirar tudo. Esse é mais raiz, isso deu para entender, né? Agora, essa cápsula é isso, eles usam muito marketing para... Falou que tem ozônio, vende mais, né? Mesmo que seja algo que seja muito pequeno e tal. Mas é que o ozônio ele é muito bom, então uma quantidade pequena traz um bom resultado, né? Então, tem... Mas eu não consigo afirmar, né? Porque eu nunca vi, né? Dentro dela. É diferente do vapor de ozônio, que eu sei como é dentro. Eu não sei por que eu tô rabiscando aqui, gente. Por que tá rabiscando? Né? Tem uns rabiscos aqui, eu não sei o que é isso. Bom, mas continuando aqui, o que entra na segurança também é a questão da compatibilidade com os materiais. Então, eu não sei assim, aqui se todo mundo... Acho que a Márcia, eu sei que não, porque a Márcia é nova. Eu passei a lista de compatibilidade. Então, assim, existem materiais que, se em contato com ozônio, destroem rapidamente, como a borracha, vocês sabem lá, o êmbolo da seringa tem que ser adequado, e a luva, né, o látex, tudo. Então, existem alguns materiais que, no primeiro contato com o ozônio, será destruído. Mas existem outros não, que precisam, são moléculas mais resistentes, então, ao longo, você precisa dosar muito ozônio para ela degradar, acontecer alguma coisa. Mas vai acontecer. Então, é por isso que, por exemplo, já me perguntaram, se foi alguém de vocês me falam, se dava para ficar usando a mesma seringa. Porque se você está usando o ozônio, você está desinfectando ela, não vai crescer nada ali. Se não podia ficar toda hora esterilizando, não, porque o ozônio não esteriliza. Desinfectando essa seringa e usar de novo. Pode, assim, vai sim matar o que tem lá, ou se tiver algum micro-organismo, vai. Mas chega uma hora que o polipropileno da seringa começa a ser danificado. E não dá para saber quando vai acontecer isso. Então, não dá para correr o risco. E se for degradado essa seringa, isso vai para o gás. Você vai liberar alguma coisa dentro da seringa e isso vai para o paciente. Então, é complicado dizer que pode fazer essa desinfecção com o próprio gás. Mas eu concordo. Aí pode ser a seringa de vidro. Quando eu fiz ozonoterapia aqui, que eu levei meu filho para fazer, a médica usava da seringa. Eu perguntei para o Dr. Carlos Nogales, ele falou, olha, hoje em dia a gente não usa mais a de vidro, porque o vidro não veda tão bem quanto a outra lá, né, a de polipropileno. E eu falei, tá, pode ser, faz sentido e tal. Mas a de vidro tem isso, você consegue sim daí fazer essa desinfecção, usá-la novamente. Mas é isso, pode ser que haja algum escape, não seja tão bom. Então, assim, depende, né, de muita coisa. O silicone ele é diferente, ele é considerado também uma borracha, mas ele tem uma molécula diferente. E o silicone, ele é compatível com o ozônio. Sim, não, silicone sim. Então, existe a de silicone, existe a de polipropileno, tipo, tem algumas diferenças dos materiais. O silicone, ele também é compatível, todos são, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer, tem um grau. O vidro, o inox, aqui o Teflon, o Teflon é nota B, se eu não me engano, mas o vidro e o aço inox é nota A. Então, pode usar, nunca vai haver uma reação entre o ozônio e o vidro. Nunca. Tem lugares que o vidro fica amarelado, é a água, não é a reação do ozônio com o vidro. Então, vidro e inox, nunca vai acontecer uma reação. Depois deles, começa a ter a letra B, nota B, nota C, até chegar na borracha, que é nota D, a borracha, o látex, né? Porque existem vários tipos de borracha. Cada molécula é de um jeito.
O silicone, se eu não me engano, ele é de silício. Então, a base dele é diferente. Então, tem tudo isso que difere as forças entre as ligações da molécula. Umas o ozônio consegue, outras não. Tem gente que guarda a seringa por isso. É o que eu digo, assim, eu não acho que 2, 3 vezes vai dar algum problema, mas pode ser que dê. Por isso que tem que, por conta disso, o ozônio ele pode reagir com o próprio material. Por exemplo, o acrílico, ele é ótimo também. Na verdade, assim, ele não é nota A, mas talvez fosse uma opção para... Porque eu estou pensando que essas torres aí de contato aí quebram para caramba, né, de vidro. E contato, e o acrílico é uma possibilidade. De tudo que eu trabalhei na área industrial com ozônio, a gente sempre fazia essas câmeras de contato, assim, para fazer teste, tudo em acrílico. Ou PVC, mas o problema do PVC é que você não enxerga. E aí tinha que fazer aí um visor, porque o cliente ele quer ver a água mudando de cor, né? Ele quer ver o negócio pegar fogo ali. E com o PVC era mais difícil, então a gente fazia com acrílico. E aí, assim, o mais importante saber é isso, é que existe, não é que se você ozonizar a sua água num copo de plástico, você vai morrer. Não, a gente tem que saber que a mesma força do ozônio que reage com a água vai reagir com o plástico que tem no copinho, e pode trazer algumas coisas, alguns subprodutos para a água, que é o caso do bisfenol, tem uma série de... Tanto que o ozônio ele é usado para quebrar a molécula de bisfenol junto com outras tecnologias também, não é só ele, porque é uma molécula muito difícil. Mas é isso, assim, então a gente pode ozonizar no plástico, né? Não vai explodir o negócio, não vai, nada disso. Mas existe essa lista de compatibilidade com as notas, que eu já passei 300 vezes. Vou passar de novo aqui, porque a Márcia é nova, então eu vou mandar lá no grupo de novo. E é isso, então vocês têm que entender que existe essa nota para cada tipo de material. E isso é para todos os tipos de químicos que existem. O cloro é a mesma coisa, por exemplo, o cloro não pode com o inox. O cloro tem cloreto. O cloreto ataca terrivelmente o aço inox. Em compensação, o ozônio não pode no aço carbônico. Então, tem todo esse universo aí de metalurgias. O alumínio vai bem com o ozônio também, mas o alumínio é muito caro, então também, né, é complicado. E aí tem essas juntas, que está rabiscada aqui, não sei porquê, que tem o Viton, o Quinar, isso aqui são... as juntas são o que junta um, né, com a parte com o outro, que não dá para ser de inox, por exemplo, então tem todos esses materiais aqui que são mais maleáveis, tal, que conseguem ter compatibilidade com o ozônio. Por exemplo, o Viton, o Quinar, são marcas registradas. Eu não sei de cabeça qual que é o nome químico dele, mas existe uma empresa que é dona dessa marca aqui. Então, o negócio é tão bom, é tipo Neoprene, assim, Neoprene, né, que virou tipo uma marca. Então, é usada essas daqui. Então, o que eu vi? Eu até peguei a norma de seringas, olhei lá, então tem como é que tem que ser o êmbolo, que tem que ser de polipropileno, a seringa e tal. Então, as boas seringas, elas, que é a Terumo, né, em primeiro lugar, BB, SR, né? Eu não sou lá aquelas coisas para isso, mas são as que melhores funcionam. Existe o que eu queria falar aqui de dar um extra aqui para vocês, é que ontem eu falei das coisas ruins, né, do ozônio gerado aqui, e quando a gente fala qualquer coisa que o ozônio reaja, seja ele o óleo ozonizado, seja a água pura, qualquer líquido que seja, solução aquosa, né, que a gente fala, vai acontecer alguma reação. Sempre tem, né, por exemplo, a água e o ozônio como reagente e terão os produtos, subprodutos, produtos.
A gente considera que os subprodutos do óleo, por exemplo, quando o óleo é de boa qualidade, tem toda, né, uma característica desse óleo. Você não pode ficar ozonizando qualquer óleo, então tem que escolher o óleo que tem mais peróxido, tem todo também um universo, né, de óleo para isso. Dependendo do que tem no óleo, você forma esses subprodutos que são muito bons. E na água é a mesma coisa. Por isso que a gente tem que usar na ozonoterapia uma água pura, porque o que tiver lá, o ozônio vai reagir. E quando a água não é pura, o ozônio pode formar alguns subprodutos que são ruins para a saúde da gente, que é o que eu listei aqui. Primeiro falar, né, o que é o subproduto, que é um produto secundário da reação do químico com o que está lá, o ozônio com a água, com a solução aquosa, e ele quebra, né, aqui algumas ligações, aqui está mostrando o do cloro, mas eu quero mostrar esse daqui. Quando a gente pega os subprodutos, a gente fala muito dos subprodutos do cloro, que são os trialometanos, que é clorofórmio, é tudo que tem a capacidade que é cancerígeno, e isso já foi provado em 1975. Então, realmente, quando se usa o cloro, dependendo, não é o cloro, mas é o cloro reagindo com alguma coisa que tem nessa água, vai formar esse subproduto, e esse subproduto faz mal para a saúde. A norma de água aqui tem todos os limites de quanto que pode ter desses trialometanos, que é a junção de todos esses compostos. Tem lá o quanto que pode ter, se não me engano, são 10 microgramas que pode ter dele na água. Para o ozônio, é a mesma coisa. Principalmente se tiver o brometo na água. Se tiver brometo, ele forma bromato. O bromato, aqui, ó, são todos os subprodutos que podem formar. Os aldeídos, alguns ácidos, o peróxido de hidrogênio, que é ótimo quando a gente coloca isso na água, e os provenientes do brometo, que são os cancerígenos, e o ácido pirúvico, aqui eu não sei, mas é um ácido, não conheço esse. Esses aqui, que são os provenientes do íon brometo, eles causam esses subprodutos que são péssimos, são cancerígenos também. Então, se um dia você ouvir, o ozônio não forma nada, tudo de bom, não é bem assim. Quando eu vou dimensionar um tratamento que tem ozônio, até recentemente o relatório que eu entreguei ontem, até que eu postei no Story e tal, a primeira coisa que eu peço é uma análise para ver se tem esse brometo lá, para ver se não vai ter a formação disso daqui. Os outros, quando formam, quando você ozoniza o óleo e forma lá o ozonídeo, o peróxido, o hidroperóxido, aqueles superperóxidos, aquelas coisas todas são bons para a saúde. Mas o importante é saber aqui que sempre haverá uma reação. A química é assim, não tem como... a única coisa que não reage um com o outro é o ozônio com o inox e com o vidro, eles não reagem. Mas com qualquer coisa que tiver na água que você for ozonizar, ele vai reagir. Então, por isso que é importante ter uma água pura para não... por exemplo, se você usa uma água potável e põe o ozônio, pode ser que forme um monte de subproduto que você não quer, e aí você põe essa água numa ferida de um paciente. Então, qualquer coisa que é relacionada à saúde tem que ser o mais puro possível, porque o ozônio vai formar coisas.